Olá você, tudo bem? Estamos chegando nesta quinta-feira para mais um Falando de Esportes aqui pela TV Regional Web. Quinta-feira marcante, né? O início da Copa do Mundo. E no programa de hoje, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre Copa do Mundo. Campeonato Brasileiro da Série A teve a sua última rodada antes da Copa do Mundo, ontem à noite, o complemento. E também os eventos que acontecerão no final de semana esportivo aqui em Jequié. E falando também, claro, sobre a estreia da Seleção Brasileira, domingo, na Copa da Rússia. Vidal, e aí, boa noite, Vidal. Boa noite, Vando Pereira, boa noite a todos. Nós vamos a um breve intervalo e na volta já vamos falar sobre, já teve goleada, viu? Na abertura da Copa com goleada das anfitriãs. É VaptVupt, a gente volta já com o primeiro bloco do nosso Falando de Esportes aqui pela TV Regional para uma nova geração. Multiarte Comunicação Visual. Há mais de 20 anos no mercado, com profissionais gabaritados e qualificados para melhor lhe atender. Multiarte, a sua melhor opção em serviços de faixas, plotagens, adesivos, sinalizações, banners, outdoors e big hands, cortes a laser em alta resolução e acabamento de ponta. Multiarte, sinônimo de qualidade. Avenida Castelo Branco, 169 Centro. Fone 3525-9091, Jequié. Nino Chaveiro, plantão 24 horas. Aberturas de carros, cofres e portas. Chaves codificadas de todos os tipos e tamanhos. Profissionais competentes. Ligue 98822-5888. Ótica da Fábrica, coleção outono-inverno, lentes nacionais importadas. Toda a tendência da moda em lentes e armações. Atendimento todo especial. Ótica da Fábrica, Avenida Frangedeon, ao lado do Colégio Social. Já estamos de volta com o nosso Falando de Esportes aqui pela TV Regional, inclusive nessa época da Copa, e sempre, né? Você pode mandar o seu vídeo, dando a sua opinião, falando sobre os jogos da Copa, falando sobre o Brasil, dando palpite sobre os jogos da Seleção Brasileira da Copa. Anote aí, viu? 99823-8002. É fácil, né? 99823-8002. Mande seu áudio, mande seu vídeo, né? É bom vídeo, TV é bom vídeo, a gente vai te conhecer também, você telespectador da TV Regional e que se liga no nosso Falando de Esportes. Mas hoje, Vidal, hoje meio-dia, aliás, 11h15, teve a abertura da Copa do Mundo, você que teve a oportunidade de observar e assistir um pouco, e na sequência, o jogo entre Rússia e Arábia Saudita, né? Como é que você viu aí a abertura e o jogo também? A Rússia goleou 5-0, não foi isso? Com certeza, nós esperando um pouco da Rússia em termos de gols. Esperando que a Rússia pudesse vencer a partida contra a Arábia Saudita, uma seleção fraca, considerada fraca no momento para disputar uma Copa do Mundo, mas se classificou nas eliminatórias com direito adquirido para enfrentar a Rússia, a anfitriã, a dona da casa. Foi a maior goleada em anfitriã na abertura de uma Copa do Mundo. De todas as Copas? De todas as Copas, desde 1930. Foi 5-0 para a seleção da Rússia. Alegria lá os russos, né, com essa vitória, entusiasmados, esperando que a seleção da Rússia possa se classificar para a segunda fase da Copa do Mundo. Muito bem, esse jogo foi pelo Grupo A, que tem também amanhã. Amanhã nós teremos aí às 9 horas, no horário de Brasília,
em Ekaterimburgo, o nome da cidade, jogam Egito e Uruguai. E pelo grupo B, amanhã nós teremos ao meio-dia, no horário de Brasília, em São Petersburgo, Marrocos e contra a seleção de Irã. E às 3 da tarde, jogo bastante esperado, Portugal e Espanha. Você não vai querer perder esse jogo. Será, acho que sensacional, né, Vidal? É um dos jogos que muitas pessoas esperavam pela semifinal da Copa do Mundo, né? Duas grandes seleções, a Espanha com a mudança do técnico, né? Faltando 2 dias para o início da Copa do Mundo, foi demitido porque ele assinou o contrato com o Real Madrid. Eu acho que não deveria ter sido tomada essa posição. Eu digo sempre, se eu fosse o presidente da Federação Espanhola, não teria demitido o técnico. Foi prejudicado a Espanha? Na minha opinião, foi prejudicada, mas eles esperam que dentro das 4 linhas a Espanha não sofra alteração. Mas é claro, é outra maneira de atuar. O técnico não vinha trabalhando com os jogadores e vai depender também muito do grupo e da liderança do Sérgio Ramos e Companhia Limitada para que a Espanha faça uma grande apresentação. A Portugal vem forte e muito bem organizada tecnicamente. Um dos grandes jogos esperados por todos, pelo mundo inteiro, em termos de Copa do Mundo, porque é um grande clássico mundial. Lembrando, pela seleção de Portugal, a presença do Cristiano Ronaldo, né, 5 vezes o melhor do mundo, e os astros da seleção da Espanha também, né, Vidal? A Espanha tem grandes jogadores, é uma das candidatas ao título. É evidente que esse percalço da perca do técnico pode influenciar o rendimento, mas vamos ver o que é que acontece nesse grande clássico, uma rodada importantíssima, essa segunda rodada da Copa do Mundo. Pois é, você não pode perder. Quer comprar camisa da seleção brasileira de qualidade? Eu dou uma dica para você, viu? Que às vezes você quer comprar uma camisa barata, ela rasga fácil, na primeira lavada muda de cor. Então adquira um produto de qualidade, camisa da seleção brasileira, feminina, masculina, infantil, tem cada camisa para você, mulher, baby look, ó, muito bonita, viu? Da seleção brasileira, azul, amarela, na Gilfas, no calçadão da 7 de setembro aqui em Jiquié, você encontra essa camisa sensacional da seleção brasileira. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um breve intervalo e a gente volta já já falando da rodada de ontem, viu? Cada jogo ontem que mexeu com a classificação e também com os brios dos torcedores, algumas confusões. Daqui a pouquinho o Vidal vai comentar, jogo por jogo, do que aconteceu ontem no complemento da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que dá uma parada agora e só volta depois dos jogos da Copa do Mundo 2018 da Rússia. Vapt-vupt, daqui a pouquinho a gente volta, sai daí não. Multiarte Comunicação Visual. Há mais de 20 anos no mercado, com profissionais gabaritados e qualificados para melhor lhe atender. Multiarte, a sua melhor opção em serviços de faixas, plotagens, adesivos, sinalizações, banners, outdoors e big hands, cortes a laser em alta resolução e acabamento de ponta. Multiarte, sinônimo de qualidade. Avenida Castelo Branco, 169 Centro. Fone 3525-9091, Jequié. Nino Chaveiro, plantão 24 horas. Aberturas de carros, cofres e portas. Chaves codificadas de todos os tipos e tamanhos. Profissionais competentes. Ligue 988225888. Ótica da Fábrica, coleção outono e inverno, lentes nacionais importadas. Toda a tendência da moda em lentes e armações. Atendimento todo especial. Ótica da Fábrica, Avenida Frangedeon, ao lado do Colégio Social.
é, estamos de volta com mais um bloco do nosso Falando de Esportes. Hoje, a abertura da Copa do Mundo. O mundo respira os jogos da Copa do Mundo que começaram hoje, né? Já falamos no primeiro bloco sobre a goleada da Rússia. Mas ontem nós tivemos aí 9 jogos complementares à 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem às 4 da tarde, Vidal, no Independência, estádio Independência, o estádio que tem por mando de campo o América Mineiro, em Belo Horizonte, e o América ficou no empate com a equipe da Chapecoense. Resultado que eu, particularmente, nós sabemos das dificuldades do América, né, em vencer essa partida, porque a Chapecoense é uma equipe muito bem montada, joga bem fechadinha, é uma equipe que dá muito trabalho para os adversários, como o América também. O América precisava vencer e não conseguiu vencer dentro dos seus domínios. Foi um bom resultado para a Chapecoense, mas não foi nada bom para a equipe do América de Minas Gerais. Olha, o outro jogo também no Maracanã, mais tarde, um pouquinho, às 19 horas, o Fluminense perdeu para o Santos por 1-0. Não fez o dever de casa. Não fez o dever de casa, num jogo bastante equilibrado. A equipe do Santos, melhor dizendo, buscou um gol juntamente com o Fluminense, e já no final da partida, praticamente, a equipe do Santos conseguiu vencer. Foi uma ducha fria na equipe do Fluminense, muito bem comandada pelo Abel Braga, que tem tirado leite de pedra, como se diz na gíria. Uma equipe limitada, com perda de alguns jogadores, mas diga de passagem, a equipe do Fluminense tem jovens talentos, bons jogadores, e com essa abertura que vai ter aí, a da janela, depois da Copa do Mundo, poderá perder pelo menos 2 ou 3 jogadores. Aí a situação ficará muito mais difícil ainda para a equipe do Fluminense, o Flu das Laranjeiras. Nós tivemos ontem no estádio Dorival Brito, conhecido também como Vila Capanema, em Curitiba. Paraná empatou com a forte equipe do Cruzeiro por 1-1. Quem foi mais prejudicado nessa partida? Foi o Cruzeiro ou foi o Paraná? Foi o Paraná em parte, né? Porque o Cruzeiro fez 1-0. O Cruzeiro, nós sabemos que vive um bom momento, tá? Agora tem um momento de irregularidade, mas o Cruzeiro tem um elenco vasto, tem um grande treinador que é o Mano Menezes. Esse resultado não foi bom, na minha opinião, mais para o Paraná, mas também o Cruzeiro, que pretende ficar mais perto ainda do líder, ou pelo menos no G4, perdeu essa oportunidade jogando com o Paraná, que nós sabemos que briga para sair do Z4 do Campeonato Brasileiro. Olha, Vidal, ontem na Ilha do Retiro, o Sport jogou contra a equipe do Grêmio, empatou em 0-0. Segundo informações, o Grêmio jogou com um time misto, não é isso? Exatamente, diz que está poupando alguns jogadores porque estão jogadores desgastados, mas nós vamos ter 30 dias aí parados, não entendi qual foi o motivo. O Renato deve saber muito bem, para que não agrave as lesões dos seus atletas, e conseguiu segurar o Sport na Ilha do Retiro, porque o Sport está muito forte, possui grandes jogadores, e o resultado não foi bom para o Sport, mas um resultado dentro da normalidade para a equipe gremista. Nós tivemos também no Engenhão, no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Um jogo que o Botafogo estava no desespero. Agora o Atlético Paranaense não consegue a filosofia, a metodologia do técnico Fernando Diniz de conseguir com que a equipe jogue um belo futebol e vença suas partidas. Jogar nessa filosofia, implantar uma filosofia numa competição tão difícil como é o Campeonato Brasileiro da Série A, não sei que depois da volta da Copa do Mundo, se essa equipe vai conseguir, através dos treinamentos, implementar tudo aquilo que o seu técnico do Atlético Paranaense o deseja. Na Arena Palmeiras, Vidal, ontem o Palmeiras empatou em 1-1 com o Flamengo, um jogo que tivemos aí 6 expulsões, mas o resultado condiz com o que jogaram Palmeiras e Flamengo? Em parte sim. O grande problema foi justamente as duas equipes não queriam perder. O Flamengo tomou o primeiro gol, sentiu, tem uma equipe jovem, a base do Flamengo hoje, pelo menos começou os 11 jogadores, a base veio das divisões de base, sentiu o impacto da pressão e da responsabilidade de manter-se na liderança do campeonato, principalmente despedida de alguns jogadores, entre Vinícius Júnior, o jogador centroavante Felipe Viseu. Quer dizer, tudo isso mexeu um pouco com o Flamengo, mas o Flamengo foi para cima, criou as oportunidades.
O Palmeiras também os teve também, e houve aquela questão, depois o Flamengo empatou, veio a questão da entrada dura, violenta praticamente, agressiva do Felipe Melo no jogador Vinícius Júnior. O árbitro deu cartão amarelo e posteriormente, já praticamente no fim da partida, houve aquela entrada do jogador do Flamengo, que ocasionou em Dudu, que Dudu revidou, foi aquela confusão, foram expulsos 6 jogadores, 3 do Flamengo, 3 da equipe do Palmeiras. Como o Palmeiras já tinha realizado as substituições, acabou o Moisés indo para o gol do Palmeiras, só que o árbitro não deu os acréscimos necessários do que ocorreu daquela paralisação, preferiu encerrar a partida e aí prejudicou, nesse caso, o Flamengo, porque o goleiro não era um goleiro, era um jogador de linha improvisado no gol. E o Flamengo poderia ter oportunidade, poderia até perder o jogo. É evidente que tudo podia acontecer, mas a probabilidade do Flamengo fazer um gol seria muito maior do que o Palmeiras fazer um gol na equipe do Flamengo. No estádio Independência tivemos o resultado normal, o Atlético Mineiro venceu o Ceará por 2-1, o Internacional venceu o Vasco por 3-1 no Beira-Rio, Vidal. Eu vi o Vasco totalmente desfigurado, com sua zaga, a zaga reserva da reserva, inclusive em das divisões de base, o Miranda estreou ali no time profissional, um time totalmente diferente daquele que nós vimos do Zé Ricardo, apesar que o time vinha perdendo com o Zé Ricardo, completamente, posteriormente com o Valdir Bigode, aí retornou agora o Jorginho, tentando mudar uma filosofia, tanto é que o Ramon, ele disse, nós estamos tentando captar o que é que o professor Jorginho quer agora. Então, esse tempo que vai ter da paralisação pela Copa do Mundo vai ser importante para que ele consiga passar para a gente aquilo que ele quer e o Vasco volte com a recuperação dos seus jogadores considerados titulares que estão lesionados. Chega a 6 até 8 jogadores lesionados, possam voltar para que o Vasco saia desse momento difícil que um momento está passando. Principalmente vai perder o André Rios, o argentino, porque a pedida do mesmo é alta e o Vasco não tem condições no seu teto de manter esses jogadores. Agora, quem será o atacante do Vasco? Vamos esperar aí as contratações depois que a janela for aberta, depois da Copa do Mundo. Bem, fechando a rodada de ontem, na Arena Fonte Nova, com sofrimento terrível, né, da equipe do Bahia e seus torcedores, no apagar das luzes, o Bahia venceu a equipe do Corinthians por 1-0 e está quase saindo da zona de rebaixamento, né? O Bahia é o 17º colocado, agora com 12 pontos, então. Duas equipes numa situação, o Corinthians não está na zona de rebaixamento, mas pressão em esperar que a equipe, depois da perca do seu técnico, o Corinthians, o Fábio Carilli, que o seu sucessor pudesse dar continuidade ao trabalho que o Fábio Carilli estava executando na equipe do Corinthians. Mas isso leva tempo, porque ele não está tendo o time considerado titular, todos os seus jogadores para montar sua equipe. Já o Bahia também, com a mudança, com a saída do Grupo Ferreira, está passando por uma transação. Essa paralisação vai ser importante para essas equipes que estão tendo dificuldades no momento na competição da Série A. E outras equipes, como o Flamengo está aí, líder absoluto da competição, também. Agora, vai afetar mais quem? As equipes que estão na ponta da classificação, até no G4, ou as equipes que estão na fase intermediária, no grupo intermediário e no Z4? Só na decorrência da volta da Copa do Mundo que poderemos fazer uma análise mais precisa depois de 3 rodadas depois da volta da Copa do Mundo. Bem, durante a Copa, todas as competições no Brasil param e voltam só depois da Copa do Mundo, os Jogos da Copa do Mundo 2018. Lembrando que ontem nós tivemos pelo Campeonato Sub-17 no estádio Valdomiro Borges, campeonato que é organizado aí pelo Paulo Rogério e pelo Neto também. O time grande perdeu para o Valente de Deus por 2-1 e a Escolinha do Bahia empatou em 1-1 com o Craques de Rua. Nós teremos a final no sábado, às 3 da tarde, no estádio Valdomiro Borges. Escolinha de Futebol do Bahia e os Valentes de Deus. Nós teremos também pelo Campeonato da Cidade Nova, domingo, nós teremos aí, domingo dia 17, Craques de Rua e nós, Campeonato da Cidade Nova, a organização aí do Cosme Félix. E a grande decisão do Campeonato Sub-11 das Escolinhas, no Juquezinho, o campeonato que é organizado aí pelo Bolivar
e pelo Nil, domingo promete, né, Vidal? Escolinha do Santos e a ABB Vitória ali no Campo Manuel Pedro, no Jequiazinho. É um grande jogo, duas escolinhas. Nós sabemos que as condições melhores são oferecidas à escolinha da ABB Vitória, porque treina no gramado, mas vão sentir a diferença jogando no campo careca. E a escolinha de Santos já estão acostumadas ali. Vai ser um grande jogo, eu acho que todos nós temos que prestigiar, e como também todos os desportistas de Jequié e da região, que são jovens talentos que estão aí na busca de chegarem a uma equipe de base, né? E disputar algumas competições, não só no nível estadual, quem sabe interestaduais, para que novas revelações aconteçam dentro da nossa cidade. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso Falando de Esportes, agradecendo a você, telespectador, que esteve conosco. Amanhã, claro, sempre, se Papai do Céu permitir, estaremos de volta com outras notícias do esporte aqui na TV Regional Web para uma nova geração. Vidal, uma boa noite, até amanhã. Boa noite, Wando Pereira, boa noite a todos. Um abraço, tchau.